Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu quero começar esse vídeo fazendo um pedido a você, tá bom? Nos ajude a fazer com que esses vídeos cheguem a mais pessoas. Eu tenho no coração um desejo muito grande de tornar ou de levar a palavra de Deus às pessoas. Eu tenho consciência de que aquilo que eu venho ministrando aqui é algo difícil de ser digerido, tá? Difícil de ser aceito, mas não posso negar que é a palavra de Deus, tá bom? Eu estou apenas lendo o texto, interpretando o texto e fazendo a aplicação do texto. É basicamente isso. É a maneira mais simples que eu tenho de expor a palavra de Deus, é exatamente dessa forma. Então nos ajude, tá? Compartilhe, faça algum comentário, né? Curta os vídeos, faça com que chegue a mais pessoas, tá? E com isso eu creio e fico na esperança de que Deus possa usar esse texto para alcançar pessoas que de outra forma não seriam alcançadas, tá bom? Bom, a gente vem falando sobre Romanos 3. Paulo está finalizando a argumentação a respeito da situação do homem debaixo da ira de Deus, e ele está provando agora que tudo aquilo que ele disse anteriormente nos capítulos 1, 2 e na parte do capítulo 3 é verdade. E ele prova exatamente citando as escrituras, tá? E ele faz aqui um apanhado de vários textos bíblicos do Velho Testamento para mostrar que o que ele diz é verdade, e não é verdade que ele criou, que ele inventou, mas é uma verdade que está no Velho Testamento. Nós já abordamos já a primeira. Ele faz um apanhado geral da situação do homem, né? Versículo 10 até o 12. Agora, querido, agora, né? Depois que ele fez essa descrição da condição do homem, essa descrição geral, né? Vamos colocar assim, geral do homem debaixo do pecado, agora ele vai para uma descrição um pouquinho mais pormenorizada desses pecados, tá bom? E as manifestações, ele vai falar das manifestações do pecado na vida do homem que está debaixo do pecado, tá bom? Do homem que está vivendo sem Deus. E olha o texto, tá? Romanos 3, do 13 ao 17, olha o que ele diz. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem a paz. Esse é o texto, tá? Olha, é importante que você tenha em mente que Paulo está provando que, por natureza, todo ser humano, sem exceção, está debaixo do poder do pecado. A questão é, você olha para o texto, né, e pergunta, como é que ele faz isso, na verdade? Que tipo de vontade pecaminosa Paulo vai usar como ilustração da realidade do homem? Se você lembrar, Paulo está inserido no tempo da história, querido, onde a imoralidade do mundo pagão daquela época era uma coisa absurda. Mas quando Paulo seleciona esse tipo de vontade, uma vontade específica, né, da vontade pecaminosa do homem, esse tipo específico da vontade pecaminosa do homem, ele não faz uso da imoralidade do seu tempo. E ele não faz isso por uma razão simples, sabe? Porque as pessoas, né, muitos entre os judeus e provavelmente alguns até entre os gentios, poderiam dizer assim, opa, Paulo, eu não sou culpado desse pecado. Então, por isso ele não faz uso da imoralidade, embora a imoralidade fosse algo extremamente grosseira naquela época e hoje também, né? Mas Paulo, guiado pelo Espírito Santo, querido, ele escolhe falar do pecado da língua para ilustrar a universalidade da pecaminosidade humana. Não é interessante isso? Pensa. Quem poderia dizer verdadeiramente que a respeito do pecado da língua essa pessoa não teria culpa? Quem hoje, no século XXI, poderia dizer com relação ao pecado da língua, eu não sou culpado diante de Deus? Entende? É uma escolha
iluminada pelo Espírito Santo. Ele vai falar da língua. Agora, veja, mesmo que a gente concorde, querido, que é uma escolha perfeita para falar a língua, né, a questão da língua, Paulo sabe que ela não é completa, não é completa. Então, ele adiciona ao pecado da língua as ações do ser humano, como prova de que a humanidade está debaixo do pecado. É muito interessante. Eu quero chamar você para a gente estudar isso, tá? E gastar um tempinho, queridos, gastar um tempinho olhando esse texto um pouquinho mais de perto. Nós vamos olhar os versículos 13 até o 17, e eu quero chamar a sua atenção. A primeira coisa que Paulo diz no versículo 13, né? É que a garganta deles é sepulcro aberto. O que Paulo quer dizer com isso, querido? Quando ele diz que a garganta deles é sepulcro aberto. É bem curioso isso, tá bom? Então vamos lá. Eu vou dizer a vocês uma coisa, tá? Com relação a essa definição. Eu leio muitos escritores, principalmente os comentaristas bíblicos. Eu gosto mais. Eu leio Calvino, eu leio o Roger, né? Não sei nem pronunciar direito o nome, Charles Roger. Eu leio aqui, queridos, o D.A. Carson, eu tenho Nicodemos, eu tenho Hernán Dias Lopes, eu tenho o Wisby, eu tenho o Matthew Henry, eu tenho alguns comentaristas que eu leio, né, e que eu acompanho mais de perto, mas nenhum deles descreveu de forma tão sublime, sublime uma forma de dizer assim, olha, ele foi muito acertado na descrição que ele fez, né? Não é que a garganta deles é sepulcro aberto seja sublime, mas Lloyd Jones captou a ideia, querido, de uma forma impressionante. Ele diz assim, olha, ele diz que a ideia do apóstolo ao falar que a garganta deles é sepulcro aberto, é a seguinte: é como se você abrisse uma sepultura na qual fora sepultado um corpo 2 ou 3 semanas antes, estando o processo de putrefação em seu ponto culminante, com o mau cheiro indo além da possibilidade de descrição. Isso é uma garganta como um sepulcro aberto, tá? Essa é uma descrição muito forte. O texto, é lógico, né? Essa citação, ela vem de Mateus 27, 23, na verdade, 27 e 28, onde Jesus disse assim, olha, vocês líderes religiosos e fariseus são um caso perdido. Impostores, vocês são como as lápides das sepulturas, bem feitas, grama parada e flores à volta, mas 7 palmos abaixo o que existe são ossos podres e carne comida por vermes. Para quem olha, vocês parecem santos, mas por baixo desse verniz vocês são uma fraude. Essa é uma paráfrase desse texto de Eugene Peterson, tá? A mensagem. Corroborando com esse texto, né, Mateus 12:34, diz assim, raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Percebe? A ideia aqui é, como um sepulcro aberto revela a podridão e o mau cheiro escondidos debaixo da terra, assim nossas palavras revelam o que há no nosso coração. Queridos, nós estamos diante de algo terrível, sabia? Eu poderia falar por horas a respeito disso. Palavras. A Bíblia é muito clara. A boca fala daquilo que está cheio o coração. O homem não tem como esconder isso. Por isso o Senhor diz, olha, a garganta deles é sepulcro aberto. A podridão no coração do homem. Por isso, o que sai dos nossos lábios, e nós vivemos, imagine isso na época de Paulo, mas hoje nós vivemos um mundo extremamente pervertido, imoral, indecente. É só você pegar as piadas, queridos, que são feitas aí, essa coisa toda, a linguagem das pessoas, e você vai perceber exatamente do que Paulo está falando. É muito prático isso, é muito prático. Assista os filmes brasileiros, assista novelas, assista esses humoristas e vocês vão entender exatamente do que Paulo está falando aqui, tá? É lamentável, é uma situação angustiante, na verdade, mas é a realidade do ser humano debaixo do pecado. Que o Senhor nos liberte disso, que o Senhor nos tire dessa situação de escravidão,
e nos leve para a luz, para a graça do seu Filho amado Jesus. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês.